5 maneiras de não pagar imposto de renda ao investir em ações, ou pelo menos postergá-lo pelo maior prazo possível em ganhos de capital. Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Venha comigo! Se você investe ou deseja investir em ações na Bolsa Brasileira, é importantíssimo saber que, via de regra, você deve pagar imposto de renda mensalmente emitindo um DARF 6015. A responsabilidade por tal pagamento é completamente sua, inclusive de calcular o valor do imposto a pagar. Valem sempre os meses do calendário, de forma que, se você obtiver lucro agora em junho, precisará emitir o DARF e pagá-lo até o último dia útil de julho, ou seja, sempre no mês seguinte. Eu lembro, pessoal, que a Receita Federal segrega operações comuns de day trade. Esses pagam alíquotas de 20% sobre o lucro líquido e são caracterizados por abertura e fechamento da posição no mesmo dia. Uma operação é comum se a venda se der em qualquer dia diferente da compra e a alíquota é um pouco menor, de 15%. Você tem o direito de aplicar a alíquota de imposto sobre o lucro líquido de todas as despesas que constam da nota de corretagem, que é sempre providenciada pela sua corretora, e ainda descontar o valor, mesmo que baixinho, antecipado de imposto descontado na fonte. Esse imposto descontado na fonte é conhecido como dedo duro, pois serve exatamente para informar a Receita que você fez transações na Bolsa. Mas você está aqui para aprender como não pagar ou pelo menos postergar ao máximo o imposto, não é verdade? Isso se chama planejamento tributário. E claro, é absolutamente legal e bacana você se planejar para pagar menos impostos e aumentar seu patrimônio. Vamos às 5 opções que eu preparei para você. Nesses exemplos que eu der, em benefício da simplicidade da didática, não irei considerar as despesas de transação, que, como falei antes, devem sempre ser contabilizadas para reduzir o imposto a pagar. Outro ponto é que, quando eu falar de ações ao longo desse podcast, estou sempre falando também de units, pois essas possuem o mesmo tratamento tributário das ações, mas não de BDRs, ETFs ou fundos imobiliários, por exemplo, pois esses têm peculiaridades tributárias diferentes das ações. Número 1. Isenção de IR em vendas totais de ações até R$20 mil. Pessoal, essa é uma isenção super bacana para investidores médios e pequenos. Se ao longo do mês o total de vendas, não de lucro, de vendas de ações não ultrapassar o montante de R$20 mil, você simplesmente estará isento de imposto nas operações comuns apenas, não em day trade. Por exemplo, se você tiver comprado em qualquer data no passado 1.000 ações a R$25 e resolver vendê-las hoje a R$30, seu lucro terá sido R$5 por ação, num total de R$5 mil. Você deverá pagar no mês seguinte imposto de 15% sobre esse lucro, ou seja, R$750. Observe que você não estará isento, pois o montante total da venda terá sido R$30 mil, ou seja, acima do limite permitido de R$20 mil. No entanto, se você vender apenas 600 ações a R$30, observe que o montante total da venda, considerando que essa venda tenha sido a sua única no mês, teria sido R$18 mil e, portanto, você estaria isento do pagamento de imposto. Com isso, planejar-se nesse caso e deixar 400 ações na carteira para vender no mês seguinte vai te propiciar o não pagamento de imposto. Mas atenção, pessoal, pois
Primeiro, essa isenção vale apenas para ações e o ouro ativo financeiro, cujos limites de R$20 mil são independentes e não valem para os outros ativos, muito menos para day trade. Esse limite de R$20 mil se refere ao montante financeiro da venda. Isso é muito importante não confundir com o lucro. E vale para o CPF, não importando se você opera em mais de uma corretora. E uma dica é que, mesmo tendo a isenção, é muito importante que você declare ao fisco anualmente o lucro assim obtido. Há uma aba específica para isso no programa da Receita Federal. Número 2, Lei 13.043 de 2014. Poucos lembram dela ou a conhecem. Isenção de imposto em vendas de ações, que eu chamo de Tiny Caps. Essa é uma isenção tão super bacana quanto a anterior, mas se aplica, infelizmente, a um grupo extremamente seleto de ações. Essa lei de 2014 simplesmente isenta de forma integral o imposto de renda sobre ganhos de capital para algumas empresas, que eu chamo de Tiny Caps, ou seja, ainda menores que as Small Caps. E aqui não há qualquer teto no volume de vendas mensais, tal como no exemplo anterior. Mas eis as condições para que a ação esteja completamente isenta de imposto. Primeiro, ela deve ser listada no segmento Bovespa+, da B3. A empresa deve ter valor de mercado de até R$700 milhões, de acordo com as suas ações. E também ter um faturamento bruto anual menor que R$500 milhões. Por fim, ela deve ter distribuição primária de pelo menos 67% do total de ações emitidas pela companhia. Note que essa isenção tem data para ser extinta, 31 de dezembro de 2023. Até lá, aproveite, mas assegure-se que as condições acima que eu acabei de dizer são satisfeitas no ato da compra da ação. Para citar um exemplo recente, investidores que compraram ações da PetroRio, PRIO 3, até 29 de janeiro de 2021, se beneficiam dessa isenção, pois até essa data a empresa se encaixava perfeitamente na lei. Estes podem vender e lucrar, que não haverá imposto a pagar, mas só até o dia 31 de dezembro de 2023. Número 3. Estratégia de compensação de lucros com prejuízos simultâneos. Pessoal, essa é uma dica que eu dou sempre em minhas palestras e é bem bacana. Bom, muitos sabem que prejuízos podem ser compensados com lucros, mas poucos lembram de usar essa estratégia para evitar o leão. A Receita permite que os investidores utilizem prejuízos passados para compensar lucros recentes. Se por um lado lucros de um determinado mês não podem ser compensados com prejuízos em meses futuros, por outro, é permitido, sim, compensar prejuízos futuros desde que seja dentro do mesmo mês. E isso pode ser utilizado para cancelar o imposto a pagar em determinado mês. Vamos a um exemplo. Suponha que você precise se desfazer de todas as ações da Petrobras compradas a R$25, vendendo-as por R$30. De forma que a primeira isenção mencionada realmente não seja válida, porque o montante total da venda é superior a R$20 mil. Procure, então, na sua carteira por outras ações que estejam amargando um prejuízo total de R$5 mil ou mais, mesmo que em conjunto. Por exemplo, considere que você tenha 5 mil ações do IRB compradas a R$7 e que hoje você venderia por 6, amargando um prejuízo total de R$5 mil. Se você assim o fizer, o prejuízo dentro do mês com o IRB vai cancelar o lucro dentro do mesmo mês de Petrobras. E dessa maneira você não terá nenhum imposto a pagar com Petrobras.
Ah, mas e se eu quiser manter a ação do IRB por acreditar na empresa? Não tem problema, basta que você recompre essa ação no dia seguinte. Ela estará na sua carteira e você estará isento do imposto a pagar no lucro da Petrobras. Entendeu? Muito legal isso, né, pessoal? Número 4, estratégia Buy and Hold. Nunca é demais citar que você só pagará imposto de renda sobre ganho de capital quando vender suas ações. Dessa forma, se você for comprador de ações e jamais vender nada, com uma estratégia totalmente de longo prazo, que denominamos Buy and Hold, ou seja, compre e segure, não haverá impostos a pagar. Claro que nesse caso o imposto está sendo meramente postergado, mas isso ainda assim é uma ótima vantagem no longo prazo, porque o imposto a pagar permanece capitalizando em seu favor. O que não é verdade, por exemplo, em fundos de renda fixa, que pagam imposto de renda a cada 6 meses, mesmo se você mantiver suas cotas. E por último, pessoal, invista em ações por meio de FIAs, ou seja, fundos de investimento em ações. O que acontece é que quando você compra uma cota de um FIA, mesmo que esse tenha uma estratégia absolutamente dinâmica, que compre e vende ações constantemente, não há imposto a pagar. O fundo não paga imposto. Você só pagará o imposto ao final, quando você vender aquela cota do fundo. E observe que, nesse caso, não há isenção de até R$20 mil, não, tá ok? E aí, dentro dessa estratégia, eu sugiro que você escolha, no mínimo, uns 5 FIAs com diferentes estratégias e diferentes gestores para você diversificar. Caso algum deles não esteja performando bem, é porque sua rentabilidade está negativa ou baixa, o que implica que você poderá mudar de FIA não pagando imposto ou pagando muito pouco na pior hipótese. FIAs com rentabilidades altas e geradores de imposto a pagar terão sua permanência em carteira estimulada pela boa performance, o que fortalece a estratégia de postergação do imposto a pagar no longo prazo. E lembre-se que você poderá colocar em prática a estratégia número 3 que eu falei anteriormente, quando precisar vender um FIA lucrativo. E esse foi mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e que mais esse conteúdo seja útil para vocês. Eu faço com muito carinho e gratidão por todos aqueles que me acompanham. Fique ligado e até o próximo!